Colossenses capítulo 3 nos fala que se nós temos uma nova vida com Cristo, nós devemos então buscar as coisas que são do alto, devemos pensar nas coisas que são do alto onde Cristo vive. Então é uma orientação e uma ordem que a Bíblia nos dá. Pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Como isso? Porque ele também explica, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então devemos, em função disso, alimentar em nós a expectativa de que, se nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e a nossa mente, a nossa vontade buscam apenas as coisas do alto, então quando Cristo se manifestar, nós também veremos em nós e através de nós manifesta a glória daquele em quem estamos, de Jesus. Então agora veja comigo o verso 5 de Colossenses 3 para entender esse princípio. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então é interessante porque esse verso 5 ele diz, fazei morrer. Então existe um nível de vontade, um nível de ação. Eu e você não conseguimos fazer morrer a nossa própria carne e viver apenas nas coisas que são do alto. Mas a graça de Deus é a capacitação de Deus para isso. Então é possível que a nossa velha vida morra, e ela já foi crucificada com Cristo, e as nossas vontades percam espaço, não porque eu tenho força de vontade, mas porque eu me submeto ao Espírito Santo e ele me capacita para isso. Então, como é que eu faço para morrer? Como é que eu faço para experimentar esse nível de morte? Ele está dizendo fazer e morrer. Como é que eu experimento isso? Indo à cruz, me lançando aos pés do Senhor na cruz, entendendo que quando eu vou à cruz e confesso o meu pecado, eu peço perdão e então permito que o Espírito Santo mude o rumo da minha vida, isso é morrer, porque eu abro mão de um estilo de vida que eu gosto, que eu quero, que a minha carne pede, para fazer aquilo que a minha carne não quer, mas que é a vontade de Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, lá no verso 23, nos fala que Jesus viveu esse nível de morte e não foi apenas na cruz. É bom a gente entender isso. A morte de Jesus não se limitou apenas à cruz, ao madeiro. A morte de Jesus foi muito antes disso. Por isso, lá em 1 Pedro capítulo 2, diz que Jesus, quando foi ultrajado, ele não revidou. Quando ele foi maltratado, ele não ameaçou. Pelo contrário, ele se entregou àquele que julga retamente. Então Jesus, ele não permitiu que o impulso da carne de se defender, de reagir, de retribuir mal por mal, de julgar e condenar os que perseguem e fazem mal. Pelo contrário, Jesus abriu mão disso, entregou para Deus e aplicou na sua própria vida aquilo que ele nos ensinou. Ore por aqueles que te perseguem, faça bem para aqueles que te fazem mal, ame os seus inimigos. Jesus fez isso e na cruz, morrendo, depois de sofrer, ser açoitado, zombado, cuspido, Jesus ainda pede ao Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, ele está falando aqui, fazei morrer. E aí, ele enumera ali várias coisas, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. São desejos da carne, são desejos sexuais, e a avareza, que é um desejo carnal pelas coisas desse mundo, é o desejo de possuir e de controlar as coisas. Aí, mais para frente no texto bíblico aí de Colossenses 3, o apóstolo Paulo vai acrescentar outros itens. Ele fala da ira, indignação, da maldade, ele fala da maledicência, da linguagem obscena, linguagem chula, né, de mentiras. E ele diz, olha, vocês faziam isso antes, mas agora não fazem mais. Aquele que já nasceu em Cristo não faz mais essas coisas, porque o seu coração, os seus desejos são para agradar ao Senhor. Por isso, faça morrer aquilo que no seu coração, na sua vida, na sua carne, te chama para o pecado, e permita que o Espírito Santo te conduza à verdadeira vida, a vida abundante que só Ele pode dar.